Razão e sensibilidade. Autora Jane Austen. Capítulo 14. A repentina interrupção da visita do Coronel Brandon a Barton Park, com sua firmeza em esconder a causa da mesma, preencheu a mente e aguçou a curiosidade da Sra. Jennings por 2 ou 3 dias. Ela era uma grande indagadora, assim como todos os que têm um arguto interesse em todos os detalhes das vidas de seus conhecidos. Indagava-se com poucas intermissões qual poderia ter sido o motivo de sua partida. Tinha certeza de que deveria ter sido uma notícia ruim e pensava em todo tipo de infelicidade que poderia ter se abatido sobre ele, com uma determinação fixa de que ele não deveria escapar. Algo muito triste deve ter acontecido, tenho certeza, disse ela. Pude ver em sua expressão. Pobre homem, temo que suas circunstâncias sejam ruins. A propriedade em Delaford nunca rendeu mais do que 2.000 libras por ano. E seu irmão deixou tudo endividado, infelizmente. Penso que ele tenha sido convocado devido a problemas financeiros, pois o que mais poderia ser? Fico imaginando se seria isso. Daria tudo para saber a verdade sobre a questão. Talvez tenha a ver com a senhorita Williams, na verdade. Ouso dizer que sim, pois ele pareceu tão embaraçado quando a mencionei. Talvez ela esteja doente na capital. Nada seria mais provável, porque fiquei sabendo que ela sempre foi meio doente. Aposto qualquer coisa que é sobre a senhorita Williams. Não é muito provável que ele esteja em maus lençóis agora, pois é um homem bastante prudente e certamente já deve ter quitado as dívidas da propriedade a esta altura. Imagino que poderia ser. Talvez sua irmã tenha piorado em Avignon e pediu que fosse até lá. Sua partida com tamanha pressa parece indicar que foi isso. Bem, desejo do fundo do coração que resolva seus problemas e que arranje uma boa esposa também. Deste modo, conjecturava e falava a Sra. Jennings, sua opinião variando com cada suposição nova e todas parecendo igualmente provável conforme surgiam. Elinor, apesar de se interessar sinceramente pelo bem-estar do Coronel Brandon, não conseguia se indagar tanto em relação à sua partida repentina quanto a Sra. Jennings gostaria, pois além do fato de as circunstâncias, em sua opinião, não justificar um fascínio tão duradouro ou variedade de especulação, suas suposições estavam ocupadas em outra direção. Estavam tomadas pelo extraordinário silêncio de sua irmã e Willoughby, sobre o assunto que deveriam saber ser especialmente interessante para todos. Conforme esse silêncio perdurava, todo dia que passava o fazia parecer mais estranho e incompatível com a disposição de ambos. O porquê de não reconhecerem abertamente para sua mãe e para ela própria o que um comportamento constante de ambos declarava ter ocorrido, Elinor não podia imaginar. Ela conseguia conceber facilmente que o casamento poderia não ser imediatamente possível, pois apesar de Willoughby ser financeiramente dependente, não havia razão para acreditar que fosse rico. Sua propriedade havia sido estimada por Sir John como rendendo 600 ou 700 libras ao ano, mas tinha um estilo de vida que essa renda dificilmente suportaria, e havia, ele mesmo, reclamado de sua pobreza. Mas este estranho tipo de ocultação mantida por eles em relação ao seu noivado, que na verdade não escondia nada, ela não podia explicar, e era tão contraditória as opiniões e práticas de ambos, que Elinor às vezes duvidava que estavam de fato noivos, e esta dúvida era suficiente para impedir que perguntasse algo a Marianne. Nada poderia se expressar melhor a ligação entre os dois do que o comportamento de Willoughby. Dirigia-se a Marianne com todo o afeto especial que o coração de amante poderia dar, e para o resto da família consistia na atenção carinhosa de um filho e irmão. Parecia considerar e amar o chalé como seu lar. Passava muito mais tempo do que em Allenham, e se nenhum compromisso coletivo se reunia em Barton Park, o exercício que o fazia sair de casa pelas manhãs quase que certamente terminava lá, onde passava o resto do dia sozinho ao lado de Marianne e seu sabujo preferido aos pés dela. Em uma noite específica, mais ou menos uma semana após o Coronel Brandon deixar o campo, seu coração parecia mais aberto do que de costume a todos os sentimentos de afeição pelos objetos ao seu redor. E, quando a Sra. Dashwood mencionou sua intenção de fazer melhorias ao chalé quando chegasse a primavera, ele se opôs acaloradamente a qualquer alteração ao lugar que sua afeição havia estabelecido como perfeito. "O quê?" exclamou. "Fazer melhorias a este querido chalé? Não. Com isso nunca consentirei. Nenhuma pedra deve ser acrescentada às suas paredes, nenhum centímetro a seu tamanho, se meus sentimentos forem levados em consideração." "Não fique preocupado", disse a senhorita Dashwood. "Nada do tipo será feito, pois minha mãe nunca terá dinheiro suficiente para tentar." "Fico muito feliz por isso", ele exclamou. "Que ela seja sempre pobre se não puder usar seu dinheiro de forma melhor." "Obrigado, Willoughby."
Mas fique certo de que não sacrificarei um único sentimento de afeto de sua parte, ou de qualquer outra pessoa de quem gosto, em troca de todas as melhorias do mundo. Confie que qualquer soma me possa sobrar quando fizer minhas contas na primavera. Eu preferirei deixar que permaneça inútil, do que usá-las de modo tão doloroso para você. Mas tem realmente tamanha afeição por este lugar, a ponto de não ver qualquer defeito nele? Tenho, disse ele. Para mim é impecável. Não, mais do que isso. Considero-o a única forma de construção na qual a felicidade é atingível. E se fosse rico o suficiente, imediatamente demoliria Combe e a construiria novamente com a planta exata deste chalé, com escadarias escuras e estreitas e uma cozinha que prende fumaça, suponho, disse Elinor. Sim, exclamou ele no mesmo tom de excitação, com tudo que pertence a ele, sem qualquer conveniência ou inconveniência, caso a menor variação fosse perceptível. Então, e somente então, sob tal teto, eu poderia talvez ser tão feliz em Combe quanto foi em Barton. Ouso dizer, respondeu Elinor, que mesmo com a desvantagem de melhores cômodos e uma escadaria mais larga, você acharia sua própria casa tão impecável quanto considera este chalé. Certamente que há circunstâncias, disse Willoughby, que poderiam fazer com que me afeiçoasse a ela, mas este local sempre terá uma reivindicação sobre o meu afeto que nenhum outro poderia compartilhar. A senhora Dashwood olhou com prazer para Marianne, cujos belos olhos estavam fixos tão expressivamente em Willoughby, a ponto de demonstrar claramente o quão bem ela o compreendia. Quantas vezes não desejei, acrescentou ele, quanto estava em Allenham estes últimos 12 meses, que Barton Cottage fosse habitado. Nunca passei por ele sem admirar sua localização e lamentar que ninguém vivia nele. Não imaginava naquela época que a primeiríssima notícia que ouviria da Sra. Smith da próxima vez que viesse para o interior seria que Barton Cottage havia sido alugado, e senti imediata satisfação e interesse no evento, que não podem ser explicados por nada além de um tipo de presciência da felicidade que eu experimentaria com o mesmo. Não deve ter sido isso, Marianne? Disse ele a ela em voz baixa. Então, continuando, em seu tom de voz anterior, disse: E ainda assim estragarias esta casa, Sra. Dashwood? Tiraria sua simplicidade com melhorias imaginárias. E esta querida sala de estar, onde nossa amizade primeiro começou e na qual tantas horas felizes foram passadas por nós juntos, você a degradaria à condição de uma entrada comum e todos ficariam ansiosos para passar pelo cômodo que, até então, continha mais conforto e aconchego do que qualquer outra sala do mundo, das mais belas dimensões. A Sra. Dashwood novamente o assegurou de que nenhuma alteração do tipo seria tentada. A senhora é uma boa mulher, respondeu. Sua promessa me acalma. Estenda um pouco e me farás feliz. Me diga que não somente sua casa permanecerá a mesma, como também eu sempre encontrarei a senhora e sua família tão imutáveis quanto sua residência, e que sempre me considerarão com a gentileza que fez, com que tudo que pertence a vocês se tornasse tão caro para mim. A promessa foi prontamente feita, e o comportamento de Willoughby, durante a noite toda, declarou ao mesmo tempo seu afeto e felicidade. O veremos amanhã para o jantar? Perguntou a Sra. Dashwood, quando ele partia. Não o convido para vir pela manhã, pois temos que ir até Barton Park para visitar Lady Middleton. Ele combinou de visitá-las às 4 horas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Até o próximo capítulo.